Os regimes de proteção de dados no blockchain são uma nova questão que se levanta com a cada vez maior importância que os sistemas de blockchain estão a ganhar no mundo. O blockchain permite desde financiar sem intermediários, a aumentar e tornar mais eficientes os sistemas de produção, a criar moedas que não são controladas por ninguém, mas por uma DAO onde todos têm direito de voto. Enfim, permite uma infinidade de coisas, certificar a qualidade e a origem de produtos ou processos de produção. Tem uma infinidade de oportunidades. E com essa infinidade de oportunidades surgem também questões e a sua importância que é cada vez maior no mundo e que se desenvolve cada vez mais rapidamente. A proteção de dados, como nos sistemas de blockchain, os dados são guardados infinitamente, isto é, durante muito, muito tempo, durante a existência do sistema. Aliás, é uma garantia que o sistema é verdadeiro e da origem das operações, transações e a sua genuinidade. Levantam-se aqui naturalmente questões de proteção de dados, quer para os consumidores, para as pessoas em nome individual, quer para as empresas, quer para os agentes que operam no mercado, como é que eles poderão ligar com estas questões de proteção de dados. A legislação de proteção de dados claramente não está desenhada para uma realidade com as características dos sistemas de blockchain e provavelmente durante alguns anos não estará e não será adaptada a essa mesma realidade, pelo que os operadores e agentes têm que se adaptar de forma a minimizarem riscos que possam daí derivar. E é disso que nós vamos falar hoje em dia, relativamente à questão da proteção de dados nos sistemas de blockchain. Ricardo, isto é uma questão com alguma complexidade, mas que nós podemos determinar e criar formas de funcionamento que reduzam os riscos dos operadores. Sim, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que a primeira questão aqui é isto deverá ser tratado quando possível no momento da concepção, e acho que aí ter algum aconselhamento desde o início é importante. E a questão aqui da aplicabilidade de blockchain ou a maneira como blockchain e a proteção de dados se ligam tem a ver um bocadinho com a forma do enquadramento e das próprias características do blockchain, que tem características que são fantásticas para o tratamento de dados pessoais e tem características que poderão ser complicadas relativamente ao tratamento de dados pessoais. Eu diria que a característica excepcional é o facto dos sistemas de blockchain terem, regra geral, uma segurança reforçada através de técnicas de encriptação, ou seja, permitem o cumprimento do princípio da segurança dos dados pessoais. Mas há aqui outras características do blockchain, que nomeadamente a imutabilidade, ou seja, que os dados depois de entrarem no sistema depois não poderão ser alterados, ou muito dificilmente poderão ser. Aqui a da descentralização, ou seja, não existe uma entidade que controla a blockchain, por isso há uma rede descentralizada, não há uma entidade central. E aqui o registro distribuído, ou distributed ledger, em que os dados são distribuídos e replicados pelos diversos integrantes da rede. E isso cria-nos aqui algumas dificuldades, ou seja, a questão da imutabilidade parece ser difícil conciliar aqui com os princípios da minimização dos dados ou com os princípios da limitação das finalidades, ou seja, não é possível assegurar que depois de uma primeira utilização inicial dos dados, que os dados apenas serão utilizados para as finalidades pelos quais foram recolhidos, e o facto dos dados ficarem lá significa que também não é possível fazer esta minimização, ou seja, os dados conforme vão deixando de ser necessários deveriam ser deixando de ser utilizados e processados. E estes princípios também de imutabilidade também têm alguns problemas relativamente à questão dos direitos dos titulares dos dados, à retificação e aos direitos de apagamento ou direito de esquecimento. Faz exatamente estas características. E depois coloca-se aqui relativamente os princípios da descentralização e do registro distribuído, também criam também aqui algumas dificuldades, ou seja, o regime geral de proteção de dados ele foi concebido num pressuposto de que existe uma entidade que é o responsável pelo tratamento dos dados. O que num sistema descentralizado é difícil, e num sistema, para além de descentralizado, que tem aqui vários nodes onde a informação está distribuída, coloca-se aqui a questão de quem é que é o responsável pelo tratamento, se os participantes da rede serão
corresponsáveis pelo tratamento ou responsáveis conjuntos, se não são, se poderão ser subcontratantes, ou data processors, no sentido em que de alguma maneira procedem ou auxiliam no tratamento dos dados no âmbito deste registro distribuído, e a questão é se de facto os dados no âmbito deste registro distribuído se ainda se podem considerar em alguns casos como sendo dados pessoais ou não, uma vez que normalmente estão fracionados. Ou seja, no âmbito dos nodos há uma parte dos dados que apenas está ali que é armazenada nos diferentes nodos. E isto tudo são questões que se colocam. Não é impossível, ou seja, a tecnologia blockchain não é proibida para armazenamento de dados pessoais, mas deverá haver aqui alguns cuidados no momento da concepção para verificar que, se sim, e que assegure de alguma maneira estes direitos dos titulares dos dados e estes princípios transversais aqui ao tratamento de dados pessoais. E cá estaremos nós para acompanhar essas questões e resolver as mesmas e ir adaptando à própria legislação e à sua evolução.